Pirando Amigo orgulhosamente apresenta reprodução assexuada. A reprodução é fundamental para a manutenção das espécies, pois é através da reprodução que diversas espécies de seres vivos garantem a continuidade. Se não houver descendentes, uma espécie tende a ser extinta à medida que os indivíduos mais velhos forem morrendo. Existem dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada ocorre com a participação dos gametas, que não iremos estudar no momento. O capítulo é reprodução assexuada. Um indivíduo gera seres idênticos a ele por processo de divisão celular, sem necessidade de envolver as células sexuais. A reprodução ocorre sem necessidade de um parceiro. Vamos estudar as bactérias para entender a reprodução assexuada. As bactérias que se encontram na nossa flora intestinal, em sua maioria, elas são benéficas. Elas ajudam no sistema imunológico e também para digerir os alimentos. Existem também as bactérias patogênicas. Essas bactérias causam doenças. Primeiro, o que são bactérias? Bactérias são seres unicelulares, constituindo por uma única célula procariota, ou seja, não possuem material genético dentro do núcleo, mas disperso no citoplasma. As bactérias são constituídas basicamente por parede celular, membrana plasmática, citoplasma e material genético, vulgo DNA. A reprodução das bactérias ocorre por simples divisão, ou seja, a célula bacteriana se divide em duas outras células idênticas à original. No interior da bactéria se encontra o material genético da célula, organizado na forma de cromossomos. Contém os genes conhecidos como DNA, que duplica os formatos em uma cópia dele mesmo. Estudar as bactérias gerou uma série de costumes que melhoraram a saúde da população. Lavar as mãos antes das refeições, evitando que as bactérias presentes nas nossas mãos infectem os alimentos a serem ingeridos. Filtrar ou ferver a água que bebemos, desinfetar os ferimentos, ferver o leite e alimentos e conservá-lo em geladeira. O calor, quando a gente ferve os alimentos, destrói as bactérias. E o frio, quando colocamos os alimentos na geladeira, diminui a atividade desses organismos, tornando mais lenta a reprodução das bactérias. As bactérias também podem se reproduzir por conjugação, processo que a bactéria se liga a outra bactéria, transmitindo alguns genes. Por esse processo, um gene que gera resistência a um antibiótico pode ser transmitido a outra bactéria, fortalecendo assim toda uma população de bactérias. Por isso é importante a gente não ingerir medicamentos sem prescrição médica. E quando utilizarmos o medicamento, tomarmos o medicamento até a data que o médico prescreveu, não interromper o tratamento no momento que os sintomas que nos levaram a tomar o remédio acabarem, pois ainda existem bactérias no seu organismo. Se você parar de tomar os medicamentos, elas não vão ser terminadas e sim vão adquirir uma resistência a esse medicamento. Então, cada vez mais forte a bactéria vai estar em relação a determinado medicamento. Os protozoários, que são outros seres unicelulares, também se reproduzem assexuadamente. Só que, como todo ser eucariante, possui no núcleo da célula um material
genético, vulgo DNA. Reprodução assexuada dos fungos. A maioria dos fungos são multicelulares. O mofo, cogumelo, são formados por conjunto de filamentos chamados hifas, teia. É interessante é que os fungos não se movem, então ele gera de forma sexuada esporos, que são células microscópicas que podem ser levadas pelo vento. Quando um esporo cai sobre uma matéria orgânica, ele se multiplica. O fungo também se reproduz sexuadamente. As micoses, frieiras e outras infecções da pele são causadas por fungo. Os locais mais adequados para a proliferação dos fungos são locais quentes, úmidos, com pouca luz. Reprodução assexuada em plantas e animais. Algumas plantas também se reproduzem assexuadamente. Batata, por exemplo. Outro exemplo são plantas que colocamos um pedaço do caule no solo e desenvolve novos indivíduos através desse pedaço. Cana-de-açúcar, mandioca, por exemplo. Muitos invertebrados se reproduzem assexualmente, como a planária, que vive em solos úmidos ou na água. Os corais e as hidras podem se reproduzir, tanto sexualmente como assexualmente. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Compartilhe em suas redes sociais. Ative as notificações. Dê um joinha. Muito obrigado pela atenção.